verso de número 6. E nos diz assim a palavra do Senhor, e disse mais: está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem que tiver sede, de graça lhe darei da água da vida. Somente esse verso, meus irmãos. Eu estava pensativo sobre uma questão. Um jovem lá da Bahia me mandou uma mensagem. Eu não vou citar o nome porque não convém, mas ele me mandou uma mensagem me perguntando, diante das calamidades, de tudo que vem acontecendo, as pessoas costumam dizer: é a vontade de Deus. Não compreendemos a vontade de Deus, mas temos que aceitar. Diante disso, parece que Deus é mau, é cruel. E ele me perguntou: o que você acha disso? É verdade ou mentira? E eu respondi a ele da seguinte forma: não acho que seria justo eu te responder essa questão simplesmente com uma resposta aqui e pronto. Espere até o domingo e eu vou preparar uma ministração sobre esse assunto, porque é uma pergunta muito boa e é uma dúvida que, se está no coração de uma pessoa, está no coração de mais pessoas. Então eu pedi ao Espírito Santo sabedoria para me trazer as palavras certas e preparei um pequeno esboço para a gente poder meditar sobre esse assunto. E eu intitulei ele: quem é Deus aos olhos do homem e quem realmente Ele é. Como eu disse aqui, meus irmãos, pela pergunta desse jovem, Deus, na visão humana, diante de tudo isso que está acontecendo, Ele é cruel, Ele é mau. Por quê? Porque tanta coisa ruim, triste está acontecendo, que parece que Deus não faz nada. Diante da visão do homem, tantas pestes, tantas doenças que vêm tirando a vida de pessoas amadas e queridas, parece que está fora do alcance da mão de Deus. Só que as pessoas estão confundindo a vontade de Deus com a permissão de Deus. A vontade de Deus, na realidade, era que o mundo fosse cheio de paz, harmonia e amor. A sua criação não foi uma criação destrutiva. A sua criação, ela foi algo que Ele fez para estar com Ele, para que Ele pudesse todos os dias estar com a sua criação, estar com aquele ser que Ele tanto ama, que Ele tirou de si para dar vida àquele ser. Porque a Bíblia nos fala em Gênesis, no capítulo 1, que Deus diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e assim foi feito, macho e fêmea. Só que nós vamos ver somente no capítulo de número 2, Deus formar o homem do pó da terra e plantá-lo no jardim do Éden. Só que Deus já tinha criado o homem, primeiramente espírito, depois carne. Nesse tempo que o homem ficou no seio de Deus, o homem teve muito tempo para ter a companhia de Deus, mas Deus queria mais. Ele falou: vou formar agora o homem plantado no jardim do Éden. E quando ele faz aquela escultura de barro, o que Deus faz? Ele sopra a vida, Ele sopra o espírito de vida no ser humano, e ali começa o homem e Deus em um relacionamento perfeito, sem mácula, sem pecados, sem maldade, sem nada destrutivo, sem doenças, sem pestes. Só que Deus, Ele vê que o homem está muito só. Então Ele resolve colocar um sono profundo no homem, tira a sua costela e faz a sua companheira, a sua adjuntora, aquela ao qual serviria para ajudá-lo
seu dia a dia, para estar junto com ele como uma companheira. Só que estava tudo perfeito demais, tudo tranquilo demais, e um ser que não gosta de paz e tranquilidade resolve acabar com a paz e a tranquilidade no jardim do Éden. Se infiltra em uma das criações de Deus, a serpente, confunde a cabeça da mulher e ela come daquilo que Deus falou, não come. Desobedece a Deus para fazer a sua própria vontade e não se sentindo satisfeito, o que ela faz? Leva até o homem e ele confia na mulher que Deus colocou do seu lado e também come do fruto que não era para ele. Desobedeceu a Deus. Deus, quando ele desce no Éden, ele vê que Adão não está. Ele procura e não acha. Então ele grita: Adão, onde estás? E Adão sai de trás das moitas e fala com Deus: tive vergonha quando eu ouvi que o Senhor estava aqui, porque estou nu. E Deus fala com ele: mas como sabes tu que está nu? Comeste do fruto que eu falei para não comer? Ele fala: foi a mulher que tu me deste. A mulher fala: foi a serpente. Ou seja, não assume o que faz, não assume a culpa pelo seu próprio erro. Por quê? Foi a mulher que trouxe, mas eu poderia ter dito: não quero, meu Deus mandou dizer que não comece, eu não vou desobedecer o meu Deus. Ah, foi a serpente, mas ela poderia ter dito não para a serpente. O meu Deus falou: não faça, então eu não farei, mas preferiu fazer a vontade da sua carne a fazer a vontade de Deus. E isso, meus irmãos, o que Deus faz? Expulsa o homem e a mulher do jardim do Éden. Mas antes ele fala: com dor comerás, do suor do teu rosto comerás. Por quê? Porque você preferiu fazer a sua vontade ao invés da minha. E quando o homem é expulso do paraíso, como ele é levado uma herança maldita que ele arrecadou de um ser maldito, Satanás. E por causa disso, a humanidade foi corrompida. Por causa disso, a humanidade assumiu um status que não era para ser seu, porque quis fazer a própria vontade. Então o que Deus faz? A partir de hoje eu vos dou o livre-arbítrio. Vocês vão fazer o que vocês quiserem. Eu vou estar aqui, no mesmo lugar. Se me quiseres, me busque. Se quiser a minha bênção, busque-a. Se quiser a minha graça, seja fiel. Volte a buscar como você era aqui dentro do Éden, porque agora não és mais perfeito. Mas se quiseres voltar a ser perfeito, basta simplesmente ser fiel a mim. Adão tem seus filhos junto com ela, Abel e Caim. Eles começam a reverenciar Deus com seus sacrifícios. Porém, Abel tem seus sacrifícios aceitos por Deus, enquanto Caim, por oferecer de qualquer forma a Deus, não tem seu sacrifício aceito por Deus. Abel pegava aquilo que era de melhor que ele tinha e entregava para Deus. Caim entregava aquilo que sobrava, entregava para Deus. E nesse caso, meus irmãos, por Abel ser mais visto por Deus, por ser mais bem recebido por Deus, Caim tenta matar seu irmão por inveja. Simplesmente porque Deus está olhando mais para ele do que para mim. Então, peraí, deixa eu acabar com a raça desse sujeito. Por quê? Porque se eu não mereço, ele também não merece. Mas foi vontade de Deus que Caim pegasse aquela pedra e matasse seu irmão Abel? Não foi vontade de Deus. Foi a vontade de Caim
porque fazia de qualquer jeito e queria que Deus aceitasse de qualquer jeito. Mas não, se vai fazer para Deus, faça bem feito. Se for para fazer mais ou menos, é melhor ficar em casa. Por quê? Porque se quer ser abençoado, meu irmão, Deus, Ele quer o seu melhor. Ele não quer mais ou menos, Ele não quer o seu pior. Ele quer que você seja para Ele aquilo que Ele fez você para ser, fiel, obediente e um adorador de coração e alma, não de um jeito qualquer. Ah, meu Deus é bom, tá bom, não estou pregando a palavra do Senhor. Ah, Jesus te ama, tá bom. Não, não está bom. Jesus é bom, Deus é bom, mas também é fogo consumidor. Da mesma forma que Ele dá, Ele também pode tomar. Mas da mesma forma que o homem vira as costas para Deus, Deus também pode virar as costas para o homem. Porque Deus não é cachorro para correr atrás de ninguém. Deus está no mesmo lugar onde Ele sempre esteve. O ser humano é que expulsou Deus do convívio com Ele. Mas Deus é misericordioso, é bondoso, dá mais uma chance para a humanidade. A semente boa de Adão foi morta, a semente ruim de Adão foi amaldiçoada. E o que é que Deus faz? Dá a Adão mais um filho, por nome Sete. E dele vem mais uma chance para a humanidade. Só que novamente a humanidade se corrompe. Cresce, prospera, e o que acontece? Vamos fazer a nossa vontade, vamos fazer os nossos preceitos. Começa a beber, se prostituir, como a Bíblia nos diz, lá em Gênesis, quando fala sobre Noé. A maldade cresceu tanto, o pecado se abundou tanto, que cheirou mal ao nariz de Deus. Mas Deus disse: espera aí, eu fiz para ser bom, eu não fiz para ser mal. A Bíblia não está escrito isso, irmãos, estou conjecturando. E se eu fiz para ser bom, por que eu vou deixar a minha criação se destruir? Aí o que Deus faz? Vê bondade no coração de um homem, vê honestidade em um homem, e vai até esse homem e fala com ele: Noé, constrói mar, coloca dentro dela você e a sua família, e eu enviarei um casal de cada animal para entrar dentro. Mais uma chance para a humanidade. Por quê? Aqueles que não queriam servir a Deus, Deus destrói. Dá o dilúvio. Parece maldade, parece crueldade, mas não é. Porque foi a vontade do homem se prostituir, foi a vontade do homem se pecar, foi a vontade do homem matar, não foi a vontade de Deus. Então o que é que Deus faz? Eu vou acabar com essa raça e vou dar uma segunda chance. Vamos ver se vai melhorar. Só que lá em Gênesis, capítulo de número 9, no verso de número 11, depois de tudo acontecido, Deus diz: eu não vou mais destruir a terra com o dilúvio. O dilúvio não destruirá mais a terra. É uma nova aliança que Deus estava fazendo com o ser humano, dizendo que eu vou ver até onde vocês conseguem ir. Eu vou ver se vocês realmente me querem como seu Deus, ou se vocês querem simplesmente ser vocês. E novamente a humanidade se corrompe. Da era de Noé até o Egito, a humanidade simplesmente vira as costas para Deus. Alguns nomes, como Abraão, Isaac, Jacó, tentaram reverenciar o nome de Deus, mas o resto da humanidade que fazia? Enquanto se levanta um para adorar, levanta milhares para destruir. E não é diferente na tua vida e na minha. Enquanto você se levanta para adorar, se levanta 50, 100 ao teu redor, do teu lado, para te menosprezar, para te xingar, para falar mal de você. Tem muita pessoa que devia te amar, te dar apoio e te xinga. Tem muitas pessoas que deveriam
E quando eu tirar na minha mão, você vai viver de costas. Por quê? Porque se o homem pecador, carnal, contemplar a face de Deus, ele morre, ele é destruído. Aí as pessoas falam, mas Deus é mau, é cruel, ele está vendo tudo acontecer e não faz nada, porque se Deus for agir, ele tem que destruir a raça humana, ele tem que destruir o pecado para poder purificar a terra. E quem é o pecado? Somos nós que temos essa carne pública, que só serve para olhar para a maldade, só serve para olhar para o caminho ruim. O coração humano, ele não é bom, o coração humano, ele é contaminado pelo pecado. A luta do teu espírito, que é bom, que é particular com Deus, isso faz com que as tuas ações se transformem em coisas boas diante dos olhos de Deus, e Ele te provê força para você suportar tudo que está acontecendo aí fora. Mas não é vontade dele o que está acontecendo aí fora, é vontade do homem pecar, é vontade do homem beber, é vontade do homem se prostituir, é vontade do homem arrancar uma faca e furar o seu próximo. Não é vontade de Deus. Não coloquem Deus como um ser cruel, um monstro, não. Por quê? Porque Deus não fez nenhum ser para se levantar contra seu pai, para agredir seu pai, nem a sua mãe. Eu ouvi de um sábio homem uma vez. Todos conhecem Billy Graham. Ele era conselheiro da Casa Branca na sua época, conselheiro do presidente. Uma certa feita ele estava doente com tuberculose não, pneumonia. E uns repórteres queriam entrevistá-lo. Só que como ele não estava bem, ele falou para a sua filha: desce e fala com eles para mim, mas cuidado, deu algumas instruções para a sua filha. E aqueles repórteres, logo quando viram a moça, já foram perguntando: Deus existe mesmo? Então por que ele não faz nada diante de tanta guerra, tanta dor, tanto problema que está acontecendo? Aonde está Deus? Ela disse para eles: no mesmo lugar que ele sempre esteve. Quando vocês resolveram assinar tratados de guerra, Deus estava no mesmo lugar que ele sempre esteve. Quando vocês resolveram conquistar a paz através da morte do seu irmão, Deus estava no mesmo lugar que ele sempre esteve. Quando o ser humano resolveu se levantar contra a sua própria raça, Deus estava no mesmo lugar que ele sempre esteve. Não foi Deus que se afastou do homem, foi o homem que se afastou de Deus, porque Deus está no mesmo lugar que ele sempre esteve. O homem que não vai mais buscar a Deus, o homem agora quer que Deus busque-o, mas não é assim que as coisas funcionam. Se você quer algo, você não sai da sua casa para conquistar. Se você quer o pão de cada dia na sua casa, você não se levanta todo dia e vai trabalhar. Então por que Deus tem que correr atrás de você? Se Ele te deu tudo que você tem, se Ele te deu tudo que você precisa e tudo que você necessita, ainda é Ele que te dá. Então não é Deus que tem que correr atrás de você, é você que tem que correr atrás de Deus, porque o reino dos céus está lá e Deus está no mesmo lugar que Ele sempre esteve. Aí você me fala, mas tanta gente morrendo com pestes que não existiam antigamente e existe hoje em dia. Mas quem foi mexer com a química não foi Deus, foi o homem. Se você for olhar pelos livros do Antigo Testamento, você vai ver que os homens viviam de 500 a 900 anos. Metusalém viveu 964 anos. E ao decorrer do tempo que ia se passando, o homem ia se contaminando mais. O que acontecia? A sua idade ia diminuindo. As doenças vieram de acordo com o pecado. E no princípio eram doenças comuns.
Porque nós sabemos que todo remédio, ele tem contraindicações, ele tem efeitos colaterais. E isso vai transportando de uma doença para outra, de uma doença para outra, e o mundo vai crescendo, até chegar no patamar que estamos hoje. Não foi Deus quem criou, falando primeiramente da AIDS, não foi Deus. Não foi Deus que criou o ebola, que foram as duas doenças mais mortíferas que existiram nos tempos antigos. Vindo para os dias atuais, não foi Deus que criou a chikungunya, não foi Deus que criou a dengue. Tudo isso é natural, são coisas naturais que vêm acontecendo de acordo com o que a humanidade vai desenvolvendo. Então não é vontade de Deus, é vontade do homem. Aí você fala, mas essas tragédias naturais que estão acontecendo, Deus ele pode falar, chove muito, chove pouco. Mas deixa eu te falar, quem foi criado primeiro? O homem ou a natureza? Se nós voltarmos lá em Gênesis, nós vamos ver que no capítulo 1, Deus cria céus e terra, depois faz a separação da porção seca e diz para a terra: produza sementes e ramo verde, cada um segundo a sua espécie. O mar produz os seus animais marinhos e todas as suas espécies. A natureza foi criada primeiro, depois o homem. A natureza sempre esteve lá. O homem é que está desbravando a natureza, indo para lugares onde não deveria ir. Por quê? Porque, meus irmãos, se você sabe que aqui passa um rio, e se você vai construir as margens desse rio, você sabe que esse rio um dia vai transbordar. E o que você fez pode ser destruído. Ah, não, mas tem muitos anos que isso não acontece, mas um dia vai acontecer. E se acontecer, a destruição é total. Aí as pessoas vão falar, mas Deus não tem misericórdia do povo? Meus irmãos, a natureza sempre esteve aí. Deus sempre teve misericórdia do povo. Por quê? Quando o povo era cativo, Deus levantava um libertador. Quando o povo era oprimido, Deus levantava um guerreiro. Quando o povo estava pensando que estava destruído, Deus mandou Jesus. Sempre teve misericórdia do povo. Só que o povo nunca teve entendimento e vontade de entender a Deus. Se você vai destruir algo, você tem que ver que talvez esse algo um dia vai voltar contra você. Aqui mesmo na nossa cidade, a última chuva que deu, que transbordou o marmelado, muitas pessoas perderam suas casas, seus móveis. Por quê? Porque construíram dentro do limite da água. Algumas pessoas falaram, mas Deus não vê que essas pessoas estão passando por isso? Peraí, gente, foi Deus que construiu a casa num lugar onde não deveria ter construído? Foi a ambição do homem que fez isso. Foi a ambição do homem que desmatou os leitos dos rios para poder enriquecer. Só que a natureza, meus queridos, ela precisa passar. E ela vai passar. E quem estiver na frente vai sofrer as consequências. Aí não adianta falar é a vontade de Deus, porque não é a vontade de Deus. Porque, como eu disse no início, Deus criou o homem para ser perfeito, não para pecar. Pecou porque quis. Deus não aprisionou o homem que se aprisionou. Deus está tentando libertar. Mas as pessoas preferem viver cativos do que serem libertos por Deus. Ah, não, é mais gostoso estar aí no mundo, bebendo, se prostituindo, usando drogas, do que estar dentro da igreja. Porque na igreja a gente tem que se privar dos prazeres da carne, a gente tem que se transformar em outra pessoa, a gente não pode ser quem a gente quer ser. Mas realmente, meu irmão, a gente não pode ser quem a gente quer ser. Por quê? Porque
me foi feito, se é verdade ou mentira, que Deus é mau e cruel, é mentira. Deus não é mau, muito menos cruel. Deus é bom, Ele é amor. Tudo que acontece de ruim na terra foi por causa do pecado, da desobediência do homem. E tudo que ainda acontece hoje é por causa do pecado, da desobediência do homem. Porque o homem só enxerga o que está à frente dos seus olhos, e quanto mais eu puder arrecadar para mim, melhor. Quanto mais eu puder juntar, melhor. Se eu vou destruir a vida de alguém, pouco me importa. Se eu vou destruir a família de alguém, pouco me importa. Eu quero saber é de mim. Se eu estou bem, se eu estou prosperando, enriquecendo, isso é que eu quero saber. É por isso que a raça humana está na situação que está. Por causa da sua própria vontade, por causa dos seus próprios desejos. Deus, Ele não vai aplicar uma arma ou na mão de ninguém falar, vai roubar. Deus, Ele não vai pegar um punhado de drogas, colocar na mão de uma criança e falar, vai traficar. Isso é coisa do homem, não é coisa de Deus. Só que Deus deu o livre-arbítrio. E se Deus Ele é justo, como a palavra dele diz que Ele é, por que Ele vai contra a sua vontade? Por que Ele vai quebrar uma aliança, um pacto que Ele fez com a humanidade? Se você quer ser, será. Mas se quiser me servir, servirá. E se for para servir, sirva com verdade. Não mais ou menos. Porque Deus não merece ser desfeito. Ele merece ser amado em nome de Jesus. Então eu prefiro, meus irmãos, parar por aqui, porque eu sei que se eu passar daqui, será da minha carne. E é como eu digo, eu não faço a vontade da minha carne, eu luto contra ela. E eu espero ter esclarecido ao coração dos irmãos, e eu também enviarei o vídeo para o rapaz, para a Bahia, para que ele veja a ministração, e eu espero que sim, responda as questões do coração dele. Porque não é a vontade de Deus o que aconteceu com Adão e Eva. Não foi a vontade de Deus o que aconteceu entre Abel e Caim. Não foi da vontade de Deus o que aconteceu no cativeiro egípcio. Não foi da vontade de Deus o cativeiro babilônico. Mas o homem se levantou contra Deus. E o que Deus fez foi simplesmente o que Ele fez com Saul. Retirou a sua presença. Mais nada. Ele simplesmente saiu de pé. E se a humanidade quiser Deus novamente perto deles, é melhor começar a buscar. Porque a própria Bíblia diz que o pior ainda está por vir. Mateus capítulo 24 é um exemplo completo de tudo que Deus prediz sobre a terra. Mas é porque Deus quer? Não. É porque o próprio homem está cavando a sua sepultura. A vontade de Deus era o quê? Boa, perfeita e agradável. Mas sendo boa, perfeita e agradável, é contra a vontade do homem. Meus irmãos amados, obrigado pela paciência de estar escutando esse pequeno estudo da palavra do Senhor.